ao nosso PrumoCast, né? Estamos aqui para falar um pouco sobre investimentos. Então você que é terrenista, que é proprietário de ativos, né? Qualquer imóvel que está parado para ver a viabilidade do negócio. Então iremos falar sobre um tema super relevante, que é como construir, como incorporar, como viabilizar o seu negócio, como rentabilizar. Então hoje, né, chamamos o nosso convidado, Marcelo Marinho, que veio nos explanar aqui sobre a parte de funds, a parte de investimentos, a parte de prospecções de novos negócios, né? Então, passo as palavras para o Marcelo. Opa, Dia Luiz, obrigado aí pelo convite, estar aqui presente aqui no seu programa, né? Um tema muito oportuno nesse mercado pujante, que é o mercado de Fortaleza. O Norte e Nordeste hoje está sendo visto como um dos setores mais desenvolvidos do mercado imobiliário, né? Para você ter ideia, o primeiro trimestre só Fortaleza registrou um VGV de 2,4 bilhões, né? Um melhor resultado, né, na série histórica iniciada desde 2009. Então a Catec, preocupada com isso, a gente percebe claramente que a Catec sempre assessorando os seus parceiros de desenvolvimento imobiliário, teve a curiosidade de saber como é que está, né, o setor de prospecção, da estruturação, de como se realmente é viável fazer uma incorporação num projeto onde o risco é muito alto se você não tiver uma estrutura bem organizada. Então, agradeço aí, Dia Luísio, pelo convite. Hoje a Prósperos, ela atua na construção civil, claro, mas na incorporação imobiliária, ela faz a estruturação de fundraising, que é uma ferramenta de montar uma tese de investimentos para projetos imobiliários, vai desde a concepção do projeto, a engenharia técnica, a engenharia do projeto, até a precificação e aí Ou seja, um projeto Greenfield. Um projeto Greenfield, sim, a maioria deles, sim, Greenfield, mas atuamos também em Brownfield e já na comercialização também através de parceiros, né? E hoje nós temos uma consultoria também na parte de estruturação para o mercado de capitais, né? Você que é empresário, que já tem um empreendimento, mas precisa de uma consultoria técnica na engenharia também, para saber se o seu projeto é um projeto realmente bem precificado, se os insumos utilizados para o projeto, nós também atuamos isso junto com o nosso parceiro, aqui a Catec Engenharia, né? Então, hoje a estrutura, a mobilidade, saneamento, drenagem e planejamento urbano são todos pré-requisitos importantíssimos na decisão de empreender, na decisão de incorporar. E é isso que hoje estamos aqui, agradeço o convite mais uma vez, Luiz, para debatermos este tema. Então, assim, riquíssimo os comentários do Marcelo sobre a questão do mercado imobiliário, né, que você precisa entender o mercado e ver a pujança que está o Ceará, né? Então, assim, você tem que acompanhar esse mercado, mas de uma forma bem responsável. Você que é dono de ativos, de imóveis que estão parados, que quer fazer algum tipo de conversão, então nós estamos aqui, o Marcelo, a empresa da Próspero Investimentos, ela tem todo o know-how para fazer a parte de prospecções e viabilidade de negócio, para saber que tipo de negócio cabe naquele seu imóvel, para fazer um estudo, não só o estudo de mercado, e onde entra a Catec Engenharia como parceira, é fazer um estudo de viabilidade estrutural, para saber se é viável ou não aquele que o Marcelo está pensando, se vai converter isso em um hotel, se vai converter no shopping mall, se vai converter, enfim, em qualquer tipo de comércio, né, viável e rentável para você, de acordo com a área de atuação. Isso, exatamente. E corroborando com o que o Dia Luiz acabou de falar, hoje o investidor qualificado, ele na prática, ele quer saber qual é a diferença entre ter uma boa ideia imobiliária, né, e ter um projeto realmente estruturado para receber o investimento. Então, quanto mais detalhado é o projeto, quanto mais técnico for o projeto, tanto no que diz respeito à parte da estruturação, da construção, dos métodos construtivos e também da parte de precificação, de orçamento e a tese de investimento, qual é o TIR, qual é o payback, etc., melhor para aquele investidor que vai tomar a sua decisão com mais segurança. Então é importante sim
ter realmente um projeto bem estruturado, e a estrutura começa desde a concepção dele, como foi falado aqui, né, Greenfield, né? Eu estou pulando aqui um pouco a pauta, mas vamos lá, Marcelo. Você falou sobre o Greenfield. Então, assim, eu sou um terrenista, sou cliente, tenho um terreno, do qual o terreno não tem nada, né? Está literalmente Greenfield. Né? Então, assim, como seria os passo a passo para o espectador entender como seria esse processo construtivo? Então, algumas fases são importantíssimas nesse momento. Quando os nossos clientes, os corriqueiros e os novos nos procuram para ajudá-los a desenvolver, ajudá-los a tirar do papel uma ideia, nós nos preocupamos com alguns pilares. Quais são eles? O estudo de mercado, claro, nós vamos entender onde está inserido aquele terreno, onde está sendo desenvolvido o projeto dele. A análise da vocação do terreno também é importante, porque às vezes você tem um terreno bem localizado, mas a vocação daquele projeto que você idealiza não se adequa à realidade, certo? O próprio estudo de viabilidade econômica, que é a partir da identificação do mercado e da vocação do terreno, aí sim a gente começa a trabalhar a concepção do projeto e, concomitante, o estudo de viabilidade econômica e a modelagem financeira na sua sequência, né? E aí, a partir daí, claro, onde entra a engenharia da construção, que é a formação do CAPEX, a formação do OPEX e o orçamento propriamente dito do projeto, no que diz respeito aos insumos, ao método construtivo, quais materiais serão utilizados, que tem muito a ver na concepção Greenfield do projeto, né? E é claro, dentro da concepção do projeto tem a definição do produto imobiliário. Vai ser um residencial de alto padrão, vai ser um prédio corporativo, vai ser o street malls, que, diga-se de passagem, nós estamos trabalhando muito nesses projetos. Agora, lá na frente, nós vamos falar de um projeto que estamos trabalhando em conjunto, que estamos já na captação de investidores, tá? A estratégia de captação é importante também. Quais são os canais que nós vamos utilizar, os parceiros de comercialização, as principais imobiliárias, enfim. E a própria estruturação jurídica e societária, né? Sim, claro. Mas assim, Marcelo, uma pergunta para ficar mais claro. Então, assim, eu tenho um terreno do zero, projeto Greenfield, chego com a ideia para você, quero colocar um shopping mall nesse terreno. Aí você vai ver a viabilidade, aquele negócio todo. Isso. Vai verificar se é viável ou não. Sendo viável, como faria essa estruturação de investidores? Quais seriam as opções que a gente tem no mercado? Sim, costumeiramente os empreendimentos imobiliários, shopping centers, street malls e tudo, eles são nascedouros através de uma SPE, certo? Então, nessa SPE é onde vai ser ditado quais são as participações acionárias, as participações dos cotistas. Existem alguns modelos normalmente praticados no mercado, que são a SCP, que entra dentro da SPE como uma forma de investimento, tem a SPE fechada, que é uma sociedade anônima, constituída na SPE, onde cada investidor é possuidor de uma cota daquele empreendimento e vai aferir rendimentos, dividendos no decorrer da maturidade do projeto, enfim. E tem o próprio modelo também DTS, que é aquele que hoje o dono do terreno, você que está nos vendo agora, o investidor, tem uma ideia, mas nós fazemos com que aquela ideia saia do papel, nós construímos para você, idealizamos todo o projeto, e aí nós somos contratados para tirar do papel, construir e comercializar esse seu projeto. Ou, o terrenista, ele tem um terreno, tem o dinheiro, mas ele não sabe que vai construir. Exatamente. Aí onde entra também a questão, será que é viável? Que tipo de negócio eu vou construir aqui? Como você vê várias placas hoje, né? Eu vendo e construo, ou alugo e construo, né? Assim? Exatamente. E é onde está o erro de muitos terrenistas, porque eles imaginam uma situação, um projeto, e fazem um orçamento totalmente distorcido da realidade. E isso pode dar um grande prejuízo e que não tem mais volta, né? Então, por isso que é importante, quando você que tem um terreno, ou comprar um terreno sem nenhum estudo, é um risco altíssimo que você está assumindo, né? Principalmente. Está falando na casa dos milhões. Isso, exatamente.
E começar, como eu falei, começar um projeto sem orçamento realista, não avaliar a demanda, ignorar licenciamento, subestimar infraestrutura, não modelar o fluxo de caixa, que é importantíssimo, principalmente quando você está construindo, certo? E buscar o investidor antes de organizar tecnicamente o projeto, são erros que a maioria dos leigos, né, dos terrenistas praticam hoje no mercado. Então, assim, resumindo a história, então eu sendo terrenista e eu tendo dinheiro, eu tenho a opção de construir, mas obviamente é interessante eu contratar uma empresa de consultoria para ver a viabilidade do negócio, que tipo de negócio cabe naquele meu terreno. Exatamente. Pronto, essa é uma opção. Segunda opção, eu tenho terreno, mas não tenho dinheiro para construir ou não quero construir, não quero investir mais nesse terreno. Eu posso também viabilizar, né, para ver que tipo de negócio que a Próspero busca investidores, né, para um determinado tipo de projeto que foi alocado naquele terreno. Exatamente, exatamente. E para quando o nosso papel é passar uma segurança jurídica, financeira para o investidor, para aquele projeto, que ele vai oferir um rendimento, atingir a expectativa dele. Mas nada de isso vai dar certo se não tiver o que é que a gente pode dizer? Colocar o dinheiro no empreendimento antes mesmo sem ter a segurança. E essa segurança ela vem do quê? Também do análise de viabilidade estrutural, onde é que a CATEC entra profundamente, que é também a análise técnica, a análise estrutural, ambiental do negócio, a urbanística e operacional. Isso garante com que o projeto diminua seu risco e faça com que a gente precifique melhor o VGV daquele projeto, tanto na área corporativa como residencial. Então, acho que o Marcelo falou bem sobre a questão do projeto Greenfield, que hoje existe uma demanda muito grande na região de Fortaleza, na Grande Fortaleza. Então, assim, você que anda no entorno de Calcaia, Messejana, Maracanaú, Eusébio, então, assim, tem inúmeros shopping malls nesses entornos, não só shopping malls, mas também hotéis, que está crescendo muito também, até porque tem uma deficiência muito grande na nossa rede hoteleira aqui no Ceará. Teve uma perda muito grande ali na região da Beira-Mar. Segundo relatos da Secretaria de Turismo, mais de 2.400 quartos foram perdidos, né? Os hotéis foram convertidos, demolidos e construídos residenciais de super luxo. Então, o Marcelo falou muito bem sobre a questão do Greenfield, você que tem um terreno, né? Falo mais uma vez, você que tem um terreno, não sabe o que fazer, então procura a Próspero Investimentos aqui para estudar e lhe ajudar o que fazer com aquele terreno. Bom, nós falamos um pouco sobre o Greenfield e o Brownfield. O Greenfield, sobre a questão de você que tem um terreno, né, e quer construir do zero, não sabe como fazer, então é interessante fazer um estudo de mercado. E você que é um brownfield, que tem um terreno ocioso, ou comercial, ou industrial, ou residencial, ou seja, você tem uma indústria que está parada, um comércio, um prédio que está parado, uma casa que está ali só tendo custos, então saber o que fazer a gente chama de brownfield, né? O que fazer com esse imóvel, né? Então está aí o Marcelo, ele vai fazer as explicações, como fazer com uma estrutura desse porte, né? Então passo as palavras para você, Marcelo. Como foi dito logo no primeiro bloco, de Aloysio, é importantíssimo diminuir o risco do investimento, né? E é claro, quando os projetos são bem elaborados, bem estruturados, a tese de investimento se torna mais atrativa para o cliente. E hoje, recentemente, a gente participou de um evento em João Pessoa, da ADIT, que é a Associação dos Desenvolvedores Imobiliários e Turísticos, né? E com a grata satisfação, nós percebemos que tanto a Próspero como a CATEC estamos ofertando serviços de consultoria para conversão, né, do seu empreendimento hoje existente em algo mais atualizado e algo mais rentável, né? Então nós podemos converter o seu centro comercial em um street mall, um mall mais moderno, revendo todo o conceito de fachada, todo o conceito de mix que é utilizado para comercialização de serviços ou produtos, né? E nós temos como ajudá-lo, porque nós temos parceiros do varejo, da área de serviços, do atacarejo, que estão hoje nos demandando espaços para implantarem as suas lojas, seus comércios, né? E o outro braço interessante, que é
a gente chama de brownfield. Por quê? Porque já existe a estrutura, o projeto também já está bem maduro, só que falta uma organização mais técnica também para atrair os investidores. Então hoje a gente está utilizando-se da conversão de prédios corporativos e prédios residenciais para a rede hoteleira brasileira. Hoje nós temos um contato de desenvolvimento imobiliário com a Wyndham Resorts e Hotéis, e na qual hoje a Captec é uma parceira principal nossa, justamente nessa variação da estrutura do patrimônio, do empreendimento existente, e o laudo técnico emitido justamente propondo as suas devidas correções e as suas implantações, e aí a partir daí nós vamos converter aquele prédio num hotel. E isso está sendo visto com muito bons olhos no mercado. Hoje nós estamos já em projetos de conversão de 3 frentes de projetos, onde nós estamos convertendo uma área residencial, um prédio verticalizado residencial ou corporativo para um hotel. E vale salientar, nós que estamos acompanhando o mercado aqui de Fortaleza, muitas incorporadoras adquiriram, incorporaram, compraram hotéis, os mais antigos inclusive, aqui em Fortaleza, para a conversão deles em condomínios residenciais de alto padrão e até estúdios, que também é um produto que está sendo bastante difundido no mercado do Norte e Nordeste. E em função disso, né, o mercado hoteleiro, do turismo cearense e do fortalezense, perdeu muitas unidades, né, de hotelaria, e nós estamos com um déficit disso. Então, vendo com bons olhos essa oportunidade, a gente, junto com a Captec, estamos desenvolvendo aí um braço na consultoria e no desenvolvimento de projetos de conversão para a rede hoteleira. Então, os empresários, os desenvolvedores, os imobiliários, os corretores que tiverem seus clientes querendo converter as suas estruturas já existentes hoje, nós estamos à disposição para poder, né, atendê-los. E isso não tem volta, o mercado hoje ele tem que se reinventar, né? Então hoje a hotelaria, no processo de conversão, ela está vendo isso com bons olhos, porque a velocidade de implantação da operação é mais rápida, o processo de conversão é mais rápido, a datação da estrutura existente é mais rápida, porque como a modificação ela é mais interna do que externa, então só um retrofit de uma fachada, uma modernização do projeto arquitetônico, ela já dá uma nova roupagem, uma nova vida ao projeto. E é isso, Dia Luiz, que a gente está hoje praticando no mercado, já com 3 projetos que nós estamos lançando aí. Inclusive aquele projeto do mall, né, do shopping que Sim. A gente está idealizando, já na captação, nós vamos ter, está previsto um hotel do lado para que absorva na região uma demanda, porque esse projeto fica próximo ao aeroporto de Fortaleza e nós estamos justamente vislumbrando esse desenvolvimento. Então, assim, aproveitando o gancho aí do Marcelo sobre a questão, que ele falou um pouco sobre a questão de mall, hoje o mercado é perceptível que está fazendo uma conversão de indústrias em supermercado. Então, o que você quer falar sobre isso? As grandes redes varejistas e atacadistas, né, elas, como eu falei, elas estão sendo investidas por fundos de investimento de tijolo, né? Que eles chamam isso de tijolo porque é uma estrutura que é construída para absorver uma operação do varejo ou do atacado. Então, as grandes redes varejistas e atacadistas estão se utilizando do BTS, onde faz um retrofit daquele projeto, o proprietário aluga para aquela rede varejista ou atacadista. Nós temos muitos projetos que estão sendo desenvolvidos dessa forma. Geralmente os contratos são 20 anos. Os contratos são de longo prazo, porque como ali vai ser transformado no CRI, que é o Certificado de Recebível Imobiliário, é o investimento de médio para longo prazo e vai para o mercado de capitais, tanto no balcão secundário, e é comercializado pelos principais distribuidores aí, XP, BTG, Trinos da TG Core, que é parceiro nosso também.
E temos todo um arcabouço de estrutura para poder justamente desenvolver esse tipo de projeto, né? E aí, como eu digo para você, é importante avaliar a estrutura daquele prédio existente, porque às vezes você não gato por lebre, é o famoso ditado comprar gato por lebre, onde você vai investir em algo que você acredita e quando você vai fazer de fato a construção, vai fazer a recuperação, você vê que o investimento está sendo muito onerado. E aí a gente entra também com a sua expertise da Catec, que nós firmamos essa parceria, estamos até já namorando aí uma negociação aí das empresas estarem juntas em todos os projetos, né? E é isso, a ideia de você hoje transformar, converter galpões, indústrias, prédios corporativos, prédios residenciais e vice-versa em hotelaria, isso é um nicho que está sendo bastante desenvolvido e poucas empresas estão qualificadas para fazer isso. Isso é verdade. Não só em hotelaria, mas também em imóvel, algum tipo de comércio. Né? Então, assim, é uma chamada, né? Então, assim, a gente fica aberto a Próspera Investimentos aí com a expertise dela. Ela está aberta a apoiar esse possível investidor, esse possível proprietário desses bens, desses ativos que estejam ociosos, né, só dando despesa, para ver a viabilidade de negócio, para fazer a implantação mais rentável. Marcelo, no cenário de guerra, no cenário econômico atual que nós estamos, né, no cenário de inflação super alta, né, então o que você indica para o investidor, né, vir investir no Ceará, em particular na região metropolitana de Fortaleza? Excelente pergunta, Aloysio. Nós estamos sempre antenados, né, atualizados, aí, acompanhando esse cenário de guerra, porque hoje todo o negócio, todo o ramo dos negócios, do desenvolvimento imobiliário, ele já está globalizado. Então qualquer impacto causado lá fora vai impactar também aqui em algum momento aqui no Brasil. E outra coisa, importante falar isso, a sua pergunta é oportuna mesmo. O investidor, o empreendedor, ele tem uma característica inerente. Mesmo ele não sendo conhecedor de qual projeto ele vai implantar, ele conhece muito bem o poder que ele tem de decisão de investir ou não e o risco que ele está assumindo. Então, nosso papel é dirimir esse risco, diminuir esse risco, trazer segurança para ele. E no ambiente de taxa de juros altíssima, a economia com a inflação ainda não estabilizada, eu digo até a inflação de preços, tá? Porque o combustível impacta muito em vários setores da economia, inclusive nos insumos da construção civil, né? A questão do frete, a questão da indústria. E o petróleo, né? E o petróleo. O Estreito de Mermoz impactou diretamente não só no aço, mas também, inclusive, na parte do PVC. Exatamente. E aí, nosso papel é passar segurança, tanto jurídica como financeira, e é claro, do projeto, de que aquele investimento, que aquele projeto dele, mesmo sendo originado, sendo greenfield, ele vai dar um resultado, vai alcançar aquela expectativa no nosso cliente. E cabe também a gente ser bastante crítico, não é só você sermos parceiros ou contratados para desenvolver um projeto e transformá-lo em dar certo. Nós temos também a obrigação de dizer que não é aquele caminho que deve ser seguido. Nós temos também a obrigação como profissionais, e cada um com as suas expertises, tanto na área financeira quanto na engenharia da construção, de falar para o projeto que aquele projeto é inviável, que aquele projeto não é o momento correto para implantá-lo em função do mercado que ele está querendo se inserir. Então a ideia aqui é sermos verdadeiramente um conselheiro, atuar como advisor, como conselheiro, e também utilizando-se das premissas técnicas para que aquele aconselhamento seja o mais assertivo possível para que você, investidor que está nos vendo, cliente da Catec, parceiro nosso, também sabendo que nós estamos nos preocupando sempre em termos grandes marcas, grandes players e grandes profissionais capacitados
para atender a demanda de vocês que estão nos vendo agora. Então, hoje, a economia brasileira, nesse cenário de eleição, eu diria que nós temos que botar os dois pés no chão e analisarmos criteriosamente qual é o mercado que nós vamos implantar aquele determinado projeto, se ele tem, qual é o nicho de público que ele quer atingir e qual é a expectativa de rentabilidade que você prefere almejar. Então é isso. Hoje é muito bem perguntado. O cenário desse, cada vez mais, cada vez menos, o investidor quer assumir o risco e cada vez mais ele quer ter segurança do seu investimento. O que interessa para o investidor é o payback dele. Ele quer saber quando ele vai receber o... Exatamente. Então é isso, essa segurança que tem que ter, não só a parte de habilidade, mas também a parte jurídica. Você tem que amarrar bem isso. E a parte de engenharia como todo um suporte de engenharia, a parte de orçamentária, a parte de projetos complementares, fazer um estudo realmente viável, porque às vezes o investidor ele não quer investir naquele projeto. Então assim, como é que vai fazer um projeto de fundação se eu não fiz estudo do solo? Então assim, tudo tem que ter um investimento. Você não consegue fazer as coisas só por suposições, porque você fazer uma planta baixa, em cima de uma planta baixa, você fazer um orçamento de um shopping mall, de um prédio, com certeza ali vai dar um furo é grande. Exatamente. Então assim, tem que ter um investimento prévio, esse investimento tem que existir, ele tem que ter aquele estudo mínimo para você fazer o estudo do solo, fazer um projeto de fundação, uma implantação de fundação, fazer uma implantação de uma estrutura, uma implantação de um acabamento, enfim, e tudo isso é custo, né? Porque tem um estudo não só da parte estrutural, da parte de engenharia, como também o estudo arquitetônico, entre nossos colegas e parceiros arquitetos, né, com estudo de arquitetura, e para ver toda a viabilidade do negócio, para realmente saber se é viável aquele investimento naquele momento, naquele local, e se o retorno também é satisfatório de acordo com a sua necessidade. Exatamente. Então, é isso, né? Então é isso que a gente encerra mais um bloco. O Marcelo falou muito bem que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente esse ano de 2026, mas tem muitas oportunidades. Então tem que ter um cuidado sim, pelo cenário que nós estamos no momento, mas tem muitas oportunidades no mercado. Não é à toa que o Nordeste está crescendo muito, e não só o Nordeste, Fortaleza é uma das capitais mais ricas do Nordeste. Então tem muitos empreendimentos aqui nascendo, então assim, só tem que ver o canto certo, a hora certa, né, e o investimento certo, então nós podemos ajudar com isso.